Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo que vocês me pediram muito, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que pra quem não sabe, eu acabei de me mudar, tem 1 mês e meio aí mais ou menos, saí da casa dos meus pais pra morar junto com meu namorado aqui no Rio de Janeiro. E assim, uma das coisas mais perguntadas foi: Clara, como é que vocês fizeram pra achar o apartamento? O que vocês pesquisaram? O que é mais importante? Onde vocês acharam, né? Enfim, tudo isso. Então nesse vídeo eu reuni assim, tipo um passo a passo mais ou menos da nossa trajetória, do que a gente fez, de como a gente encontrou. Separei assim as principais dicas que eu acho que vocês podem assim ficar atentas, né, quando vocês forem pesquisar apartamento também. Mas eu quero criar mais conteúdo sobre isso. Então depois também vocês deixam aqui embaixo mais ideias assim de vídeos sobre essa mudança, esse processo aí da casa dos pais, porque eu acho que pode ajudar bastante quem tá passando por isso também, tá bom? Então vamos lá pro conteúdo que tem muita coisa legal. E bom, gente, a primeira dica que eu dou antes de você começar assim a realmente decidir: nossa, quero sair agora da casa dos meus pais pro mês que vem. Tipo assim, se você tem na sua cabeça, você tem vontade um dia, daqui a uns anos, daqui a uns meses, se é um sonho seu, começa a ter a prática de entrar em todos os aplicativos e sites possíveis e ver preços, e ver bairros, e ver as fotos. Eu fiz muito isso, muito antes da gente realmente, de eu virar pro Pablo, né, meu namorado, e a gente falar tipo, tá, vamos, sabe? Então muito antes disso, eu fiz muita pesquisa, tipo, pesquisei em tudo que vocês podem imaginar. Eu vou daqui a pouco passar algumas dicas pra vocês de onde vocês podem pesquisar. Então, é importante assim, porque senão, cara, a gente leva um choque de realidade. Tipo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é tudo muito caro, principalmente aqui na Zona Sul, né? Enfim, tem várias áreas aqui no Rio de Janeiro, algumas mais caras, outras menos, mas assim, em geral é uma cidade muito cara de se morar. E se às vezes a gente não tem noção de quanto custa um aluguel, um condomínio, um IPTU, enfim. Então é importante, antes de você decidir, ou se você decidiu agora, já começa assim de bobeira, tipo, olha bairros diferentes, olha tipo todas as possibilidades possíveis pra você já se familiarizar assim com mais ou menos a média de preço e a média tipo de nível de aluguel que vocês conseguirão pagar assim mais ou menos no orçamento que vocês definiram. Então assim, se você tá decidindo agora que você quer daqui a uns meses, não sei o que, cara, já começa a olhar, olha tudo, olha primeiro sem meio filtro, sem critério, só pra você ter uma noção do que você tem assim te esperando, pra depois começar a fazer uma coisa mais estruturada e mais preparadinha assim, tipo passo a passo. E depois de você brincar bastante assim, e você ver mais ou menos quais são os valores, os bairros, enfim, você ter essa noção geral, e essa é uma parte que eu gosto muito, né, de você ver sem compromisso, ver umas coisas super caras também, enfim, só pra você conhecer assim como é aí na sua cidade. É uma coisa muito importante que eu fiz com o Pablo, foi depois que a gente realmente decidiu, tipo, tá, vamos procurar focado, tipo, vamos procurar de fato lugares que a gente moraria e não tipo lugares aleatórios. Vamos fazer uma lista das coisas que a gente, tipo, não quer no apartamento, tipo, meio que as nossas prioridades, sabe? O que vai fazer a gente selecionar ou não aquele apartamento. E assim, pra gente, isso muito antes de visitar, tá? Isso é uma coisa que, pra ter um filtro realmente nos aplicativos, nos lugares de busca. Pra gente, por exemplo, não daria pra ser um quarto-sala, uma kitnet, um conjugado, que é basicamente quando você tem um grande retângulo ou quadrado, que você tem sala junto com um quarto ali, né? Geralmente a cozinha é separada ou meio americana, assim, um banheiro, mas quarto-sala no mesmo ambiente. Muitos apartamentos aqui no Rio de Janeiro, né, kitnets, colocam uma divisória tipo meio, não de bambu, uma coisa bem fininha assim, que não é uma parede de verdade. E isso é uma coisa que pra gente não daria. Por quê? Porque eu e Pablo, a gente trabalha muito em casa. Agora, por exemplo, eu tô aqui gravando um vídeo pro YouTube e Pablo tá ali no quarto fazendo os trabalhos dele no computador. Não, a gente não teria como trabalhar se a gente não tivesse pelo menos 2 ambientes separados pra gente conseguir produzir, sabe? Se você às vezes mora, sei lá, se você, por exemplo, trabalha fora sempre e tal, talvez essa não seja uma questão pra vocês. Se você estiver indo morar com alguém, tem que conversar direitinho. Pra gente era um critério, não poderia ser quarto-sala, assim, conjugado. Teria que ser, no mínimo, um quarto, tá? Ou seja, poderia ser um quarto, 2 quartos, 3 quartos, quem dera, enfim, mas no mínimo um quarto separado da sala. Esse era o critério, assim, dos mais importantes. Já os outros critérios que a gente elegeu também eram mais coisas pra gente ir filtrando, mas que pra gente eram importantes. Por exemplo, não ser muito barulhento, não podia ser muito no andar baixo, perto da rua, por exemplo, que a gente ficaria escutando barulho de carro, de pessoa o dia inteiro, sabe? Tinha uma coisa que pra gente, a gente preza muito por
um ambiente mais calmo. Eu pra gravar vídeo, por exemplo, aqui eu consigo fechar a janela e fica assim sem um barulho gigante lá de fora. Então seria importante assim pra gente um lugar mais ou menos também um pouco mais silencioso assim. E aí duas coisas importantes que é importante vocês pensarem também. Vocês precisam de um lugar que seja mobiliado, que já venha com os móveis, vocês não têm nada, ou vocês preferem aquele apartamento tipo branquinho assim, vocês vão ter que comprar tudo ou trazer tudo da casa de vocês. É importante pensar nisso. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos aqui na Zona Sul, no preço, na área que eu tava procurando, eu achei bem mais apartamentos vazios, né? Ou com poucas mobílias, um armário ou outro, assim, mas bem mais vazios e poucos realmente mobiliados. E os mobiliados que eu achava, eles não eram muito do meu estilo, assim, eram as coisas mais antigas e tal, que eu não curtia tanto, geralmente muita tralha, assim, na casa, então a gente preferiu optar por um que não fosse mobiliado, porque tinham coisas que a gente gostaria de trazer da nossa casa também. Tipo, essa escrivaninha aqui era lá do meu quarto, eu trouxe. A cama já era da casa do Pablo, eu trouxe. A estante, enfim. Então tinham coisas que a gente queria trazer e também tinha coisas que a gente queria dar o nosso toque, né? Tipo, poxa, quero escolher qual vai ser a estante da sala, a nossa mesa, que a gente queria fazer do nosso jeitinho também. Então isso vai depender do orçamento, tá? Porque às vezes mobiliado é mais caro, mas você não vai ter que comprar móvel. E não mobiliado é mais barato, mas você vai ter que arcar com esses custos. E aí, assim, também, continuando em relação ao apartamento em si, pra gente outra prioridade muito importante era que não fosse muito acabado, assim, o apartamento, sabe, gente? Aqui no Rio de Janeiro tem umas coisas muito antigas, tipo, muito antigas mesmo. E às vezes precisa fazer um monte de reforma, tipo, aquele banheiro todo, tipo, meio acabado, com aquele chuveiro, tipo, feio, sabe? O taco todo quebrado, coisas que ou a gente teria que viver num lugar que não seria tão prazeroso assim esteticamente pra gente, ou a gente teria que fazer pequenas reformas, pequenas modificações. E a gente não queria dor de cabeça com isso, a gente queria um lugar que a gente entrasse pra morar, sabe? Cara, nem pintar a parede a gente queria. Se tivesse uma sala com a parede azul, a gente ia ficar assim, cara, não queremos uma sala com a parede azul, sabe? Então a gente queria o menos trabalho possível assim também. É um critério, claro, com uma certa flexibilidade, mas que pra gente era importante. E por último, o último critério também, pra mim e pro Pablo, a gente sempre morou em apartamento, né? Os últimos que a gente morou eram apartamentos que eram muito de frente pro vizinho do próprio apartamento. Tipo, muito de frente mesmo, assim, você ficava de cara com o quarto do seu vizinho. Tipo, sabe, dar oi pela janela, assim, esse nível. E muito barulho, a gente ouvia a conversa de todos os vizinhos, tipo, dava pra saber a vida de todo mundo, a gente até zoava isso, onde a gente morava e tal, dava pra saber tudo. Tipo, tinha muito pouca privacidade, assim. Então, assim, o ideal não é o que a gente tem hoje, é porque a gente queria muito uma vista livre. Tipo, sabe, uma vista livre sem prédio na frente, basicamente. Seja para um mato, seja para uma paisagem, ou para uma montanha, enfim, para uma coisa mais longe. A gente não conseguiu achar nesse preço com todas as categorias que a gente queria, mas aqui a gente conseguiu pelo menos essa vista que a gente tem, que é uma vista de árvores, antes do prédio, que é o prédio da frente, que não é o nosso prédio. Então a gente não ouve nada do que a pessoa tá falando. De vez em quando a gente vê uma janela ou outra, mas tem mais privacidade assim. E essa árvore é uma coisa que dá um aconchego, assim, dá pelo menos um senso de natureza. Então pra gente fez sentido também, é um andar mais alto, valeu a pena, assim, abrir mão um pouco disso. E bom, depois que você faz então essa listinha de critérios do que você quer e o que você não quer no seu apartamento, você vai para a parte mais difícil e mais triste do processo, que é definir o quanto você pode gastar. E assim, gente, isso foi uma coisa que a gente de fato definiu a partir daquela pesquisa prévia de ter uma noção dos preços. Porque se eu fosse virar do nada e falar assim, posso gastar isso, eu não teria uma noção de quanto de fato as coisas custam. Então assim, foi uma junção de quanto as coisas custam no Rio de Janeiro com quanto o nosso orçamento permite a gente pagar. E pra isso a gente fez contas no papel mesmo, assim, tipo, pegou o valor, dividiu por 2, viu quanto cada um daria, fez a conta disso em cima do nosso salário pra ver quanto por cento isso seria, né? Tem um monte de galera aí que recomenda que você não gaste mais de 30% do seu aluguel, condomínio, etc., do seu salário, sabe? Tipo, que esse valor do aluguel não seja 30% do seu salário. Tipo, eu acho que pra muitas realidades isso é uma coisa muito difícil, sabe? De você ter esse valor. E pra gente não ficou muito preso assim nessa porcentagem, até porque eu consegui juntar também uma reserva de emergência, que é uma coisa muito importante que eu digo pra vocês também, de que assim, cara, se der tudo errado, se eu ficar desempregada, se acabar YouTube, se acabar tudo, meu trabalho na escola, tudo,
eu consigo sobreviver e pagar esse aluguel por X meses, sabe? Que é quando mais ou menos uns 6, 12 meses que recomendo aí fazer a reserva de emergência. Então, se você tem um dinheiro guardado, eu acho que você consegue ter uma flexibilidade aí maior nessa porcentagem de gastar do seu salário. Então, a gente fez todas essas contas assim. Se vocês quiserem, inclusive, a gente usou o Notion pra fazer isso. Me deixa aqui embaixo se vocês querem um vídeo mostrando o Notion que a gente tem, explicando tudo, todas essas contas, esses processos aí que a gente fez de selecionar também cada apartamento, ver o que faz sentido, o que não faz, enfim. Se quiser ter tudo organizadinho, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Então, a partir disso tudo, a gente definiu o valor que a gente poderia gastar. E assim, a princípio a gente definiu o valor de R$ 2.500 pra tudo, tipo, aluguel, condomínio e IPTU, tá? Eu sei que pra muita gente pode parecer muito caro, R$ 2.500 por um apartamento de um quarto só, pequenininho, mas aqui pro Rio de Janeiro era o que a gente definiu, assim, que daria pra achar uma coisa... Então, a gente definiu R$ 2.500, aí o que aconteceu? A gente começou a pesquisar filtrando, né, até R$ 2.500. E aí o que a gente via é que a gente não conseguiu achar o apartamento perfeito até R$ 2.500. Geralmente a gente começou, aí o que a gente fez? A gente começou a aumentar um pouquinho, 2.600, 2.700, 800, 900, até 3.000. E a gente viu que a maior parte dos apartamentos que a gente olhava e gostava era entre 2.500 e 3.000. E aí o que a gente fez? Fez uma nova conta e falou assim, cara, 3.000 vai ficar apertado, mas assim, é possível, tá? Talvez tenhamos que pensar algum tipo de outra renda, enfim, mas é possível 3.000. Então a gente ficou entre 2.500 e 3.000 mais ou menos nessa faixa. E aí felizmente a gente conseguiu achar esse apartamento aqui, que no total dá uns 2.700, assim, aluguel, condomínio e IPTU. Então ficou dentro da nossa margem, até mais pra baixo, né? Mais perto de 2.500. Então é importante você estipular um valor e eu recomendo isso. Estipula o valor recomendado, tipo o ideal, e o valor máximo. Porque muitas vezes a coisa vai estar ali mais ou menos entre um e outro, mas você não vai passar tanto do seu valor também, sabe? Então é uma coisa importante assim esse passo. E bom, não necessariamente nessa ordem que eu tô falando, mas depois que você estipulou o valor também que você pode gastar, é interessante você já ter na sua cabeça também, desde o começo você já deve ter mais ou menos, né? Mas principalmente se você tá se mudando para uma cidade nova que você não conhece, é importante fazer uma pesquisa prévia dos bairros, das áreas, das zonas daquela cidade, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, principalmente antes quando a gente tava naquela ideia de brincar, de procurar apartamento, a gente viu muita coisa, tipo, na Tijuca, Grajaú, até lá longe, Jacarepaguá, sei lá, a gente viu um monte de coisa em vários lugares do Rio de Janeiro e viu, por exemplo, que um apartamento, tipo, no Jacarepaguá seria muito mais barato, muito melhor e muito mais barato do que aqui na Zona Sul. Mas eu atualmente trabalho presencialmente em escola aqui, né? Não tô online, tô trabalhando presencialmente todo dia. Então pra gente não faria sentido, assim, pra mim principalmente de qualidade de vida, arrumar um lugar mais longe, mais barato, mas que eu teria que me deslocar todo dia, tipo, pegar transporte público um tempão, agora no coronavírus ainda, né, que é mais perigoso ainda, pra demorar sei lá quanto tempo pra chegar no meu trabalho. Então pra gente foi um critério importante assim, escolher aqui na Zona Sul, mais perto assim do meu trabalho. Então a gente escolheu o bairro de Copacabana, mas a nossa pesquisa abrangeu vários bairros aqui, tipo, desde Laranjeiras, Catete, Largo do Machado, que era mais perto de onde eu morava antes, né, mas que já dava pra chegar onde eu trabalho, tipo, tranquilo assim, Botafogo, Maitá, e aí depois os bairros que são um pouco mais caros, né, Copacabana é um preço bom também, mas tipo, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, tipo, Leblon e tal, que a gente acha pouquíssimas coisas nesse preço, porque realmente são bairros mais caros. Mas a gente deu uma olhada assim na Zona Sul como um todo, de onde que faria sentido assim pra gente e não restringimos, fomos olhando tudo. E aqui em Copacabana é bom porque tem muito apartamento, tem muita opção e tal, e é um preço que às vezes acaba sendo até melhor do que muitos outros bairros, assim. E pra gente é um bairro que a gente tá gostando muito de morar aqui, então tá valendo super a pena. Bom, e aí tá, depois de tudo definido também, como eu falei, isso não é um processo linear, né? Mas a parte de pesquisar é a parte mais importante de todas. E aí sim, se vocês quiserem, eu também posso fazer outro vídeo específico só, tipo, mostrando como eu fazia pra pesquisar, porque tem várias dicas, truquezinhos assim, mas basicamente a gente usou esses aplicativos mesmo, né, de achar apartamento, assim. Então, por exemplo, tem o Zap, que inclusive foi o que a gente fechou, esse apartamento daqui, que tem muita coisa, atualiza muito, o site em si
né, tipo, o aplicativo tem bastante filtro, assim, então é bom porque dá pra filtrar direitinho o que você quer e tal. Eu já tava especialista, assim, nesses aplicativos todos. Utilizei o Quinto Andar também. O Quinto Andar tem umas vantagens na hora de fechar, que é um pouco menos burocrático, assim, dependendo, né? Isso depende muito também de quem você tá fechando, a pessoa que você tá fechando, imobiliário ou proprietário, enfim. O nosso é um processo bem tranquilo. Mas o Quinto Andar, às vezes, tem até um valor um pouquinho mais alto, mas por conta dessas facilidades pode acabar sendo mais fácil. Esses dois foram os que a gente mais olhou, tá? O Zap e o Quinto Andar. Mas a gente também olhou em coisas meio aleatórias, assim. Então, por exemplo, tem um site, né? Tipo um site assim que chama Viva Real. Chama Viva Real também, que tinha algumas coisas. E sabe o que é interessante? Às vezes o mesmo apartamento tava com preços diferentes desses três, assim. Então a gente viu o mesmo apartamento nos três, mas tinham preços diferentes. Então tem que também dar uma olhada nisso, assim. Quando a gente achou esse apartamento aqui, a gente até pesquisou pra ver se tava em outro lugar, mas não tava o mesmo preço, eu acho. Então deu tudo certo. Então tem que ficar de olho nisso também. Além desses também, tem algumas coisas no OLX, assim, mas sei lá, não achei nada muito bom. Outro que a gente viu que é menorzinho, né, tem menos opções, mas tem coisas boas. Aqui no Rio de Janeiro é o appzinho, tipo appzinho, assim. Tem o Instagram, né, que eles divulgam, e também tem o aplicativo, então é uma outra dica. E de resto, gente, grupo no Facebook. Eu entrei nos 5 grupos de Facebook, assim, aluguel barato Rio de Janeiro, aluguel Zona Sul. Tipo, entrei em vários e ficava fuxicando lá, porque aí todo dia o pessoal anuncia. Várias vezes é o próprio proprietário, né, e você negocia direto com ele e tal, então tem muita opção. Eu acabava achando um pouco mais difícil quando era por lá, porque às vezes as fotos não eram muito boas, sei lá, não tinha todas as informações completas, eu ficava um pouco de preguiça, assim, de correr atrás. E você tem que ver uma coisa de segurança também, né, de você ver direitinho quem é aquela pessoa, enfim. Então, essas foram as áreas assim, que a gente procurou e realmente, cara, era todo dia de noite, era meu passatempo, assim, porque eu amo ficar pesquisando apartamento. Então eu sentava de noite e entrava em todos e via tudo, porque essa é a maior dica, assim, tipo, cara, as coisas boas acabam rápido. Se você tá vendo um apartamento que você acha que é bom e tá lá, tipo, há um mês, é porque tem uma coisa errada, tipo, não é possível. Quando você for visitar não vai ser tão bom, vai ter alguma coisa, não é possível, porque as coisas boas acabam, tipo, a pessoa vê e acaba rápido, sabe? Então é importante você estar sempre olhando pra você pegar, assim, as oportunidades, que foi exatamente o que aconteceu com esse apartamento. E aí uma parte muito divertida também é a parte, pelo menos eu acho, né, a parte de visitar os apartamentos, de você marcar e conseguir visitar. Mas estamos no meio de uma pandemia, por mais que muitos ignorem isso, estamos ainda no meio de uma pandemia, então a gente não queria ficar visitando 30 mil apartamentos. Isso foi muito bom por um lado, porque a gente era muito criterioso com as fotos, os vídeos, né, tem sites que tem vídeos também, e a gente analisava, tipo, cada foto, olhava muito e pensava assim, nossa, e a janela aqui, enfim, será que bate luz? A gente olhava com muito critério, assim, as fotos. E aí, a maioria a gente acabava descartando pela foto mesmo, sabe? Tipo, não, isso aqui não tá bom, esse piso não tá bom, esse quarto é muito pequeno, sei lá, a gente descartava assim mesmo. Mas os poucos que a gente ia selecionando, né, a gente selecionou vários, assim, e aí do nada, tipo, foi um domingo à tarde, assim, apareceu esse, que eu nunca tinha visto, né, que é esse que a gente tá. E eu mandei pro Pablo, assim, correndo, falei, olha esse apartamento com preço muito bom, assim, pela média que a gente tava vendo, né? Tipo, em Copacabana, localização boa, todo branquinho, tipo, eu fiquei apaixonada. Mandei pra minha mãe, aí a Paula mandou pra mãe dele também, todo mundo amou. Cara, no mesmo dia, a gente entrou em contato com o proprietário pra marcar visita pra semana. Porque é o tipo de coisa que tem que ser assim, tipo, não tem como pensar muito. Tipo, marca visita rápido, pra você ver, assim, na prática como é que é. E se você gostou na visita, já avisa pro proprietário ou pra imobiliária, já, tipo, tenta fazer as coisas muito rápidas. Claro que pensadas, né? Mas tem coisa que vai ter que ser rápida, porque se você já viu muita coisa, é fácil, assim, também tomar a decisão certa depois de você avaliar certinho, né? Então, é uma coisa importante, assim, de dizer. E aí, gente, acabou que a gente visitou apenas 2 apartamentos. Esse daqui, que foi o primeiro, que eu já tinha certeza, tá? Na minha cabeça eu tinha certeza que ia ser esse, a não ser que desse errado lá a burocracia. Mas depois, assim, só por encargo de consciência, a gente visitou um Laranjeiras também, que era onde eu morava, que era ótimo também e tal, tinha uma vista até muito bonita, assim, pro Pão de Açúcar, mas, sabe, quando não bate?
não bateu, e aí ou a gente preferiu esse, enfim, não bateu e realmente esse daqui deu tudo certo. Então tem que ser rápido, assim, não tem como ficar, tipo, escolhendo muito depois que você acha um que você realmente se identifica muito. E aí, assim, depois que você acha, né, que você vem fazer a visita, é muito importante que essa visita seja, assim, olhar tudo, tipo, vem com calma. Uma das coisas que eu odiei no outro apartamento que eu fui visitar, esse de Laranjeiras, né, era que o cara da corretora ficava apressando a gente a visitar, então, tipo, eu não tinha como olhar com calma. Você tem que olhar tudo, você tem que abrir a janela, você tem que olhar o chão, você tem que abrir todas as torneiras, tem que dar descarga, abrir os armários, ver se tem infiltração. A nossa sorte é que a mãe do Paulo é arquiteta, então ela sabe mais essa parte, né? Ela visitou o apartamento depois que a gente veio, no mesmo dia, mas depois também, pra olhar com mais calma se tinha alguma coisa errada. E quando você for fechar o contrato também, tem toda aquela vistoria que tem que fazer, você tira foto de tudo. É muito importante, gente, porque a chance de vocês não verem um detalhe, assim, deixar passar despercebido uma coisa que é importante, até de eletricidade, a gente chamou o eletricista pra ele fazer uma reforma aqui geral e descontou isso do valor do aluguel também, porque tinha coisas que estavam podendo ser melhoradas, enfim. Então é importante, assim, fazer essa coisa bem certinha, nem que você vai gastar mais dinheiro contratando alguém, mas é pela sua segurança e pelo bem-estar da sua vida no seu apartamento. Imagina se depois você tem dor de cabeça com infiltração, qualquer coisa assim, uma parede caindo, o teto, sei lá o que, sabe? Então tem que ver muito certinho, é uma parte meio chata, assim, que se você tiver pessoas de confiança que entendam melhor, é uma boa contar com elas nesse momento. Mas essas são basicamente as dicas, assim, eu sei que esse vídeo ficou grande. Como eu disse, eu nem falei tudo que eu gostaria de ter falado nesse vídeo, eu posso fazer outros, assim, destrinchando melhor os assuntos. Mas essas são as dicas, assim, que eu tenho pra dar pra vocês em geral, assim, de como a gente achou esse apartamento, tá? Então me diga aqui embaixo se vocês têm vontade, assim, de morar com alguém, de morar sozinho, de sair de casa, como é que vocês estão, assim, nesse processo. Porque eu sei que era o sonho de muita gente e era muito o meu sonho do Pablo também. Então muito feliz, assim, muito realizada a gente estar vivenciando tudo isso. E amando compartilhar tudo com vocês. Eles me dão altas dicas, assim, que eu amo, tá? Então é isso, gente. Um beijão pra vocês e até a próxima!